Quando eu comecei este trabalho, a minha ideia inicial era, há mais tempo, ter já fresado esta superfície e esta. A verdade é que fui fazendo outras coisas, resolvendo os problemas aqui laterais da cantoneira, exatamente porque eu tinha um problema, que era o problema de conseguir fresar esta zona, portanto, a esta distância do veio da fresa. Eu tinha percebido que inverter a posição da cantoneira não era solução, ou dificilmente seria solução, porque me obrigava a manter o veio sensivelmente ao centro da cantoneira, esticando a pedra de corte, esticando-a de forma a conseguir, portanto, chegar aqui a esta zona. O problema é que isso obrigava-me a fazer uma circunferência de quase 9 cm de diâmetro, o que está claramente fora, digamos, das capacidades da máquina. A máquina com 5 cm já é um problema, com 9 cm seria impossível eu conseguir, digamos, fresar, fazendo rodar a peça para desenhar uma circunferência de 8 ou 9 cm. Portanto, isto não era solução, isto poderia ser solução, mas o problema é que com este tipo de cabeça que aqui está, não é possível vir mais abaixo. Portanto, a cabeça é curta, portanto, a máquina, esta ferramenta de corte é curta, o veio não desce, a única coisa que desce é a cabeça, e se eu tentar fazer descer mais a cabeça, a única coisa que vai acontecer é que ela vai bater ali. Portanto, eu não consigo aproximá-la mais. O que estava previsto não era este tipo de solução. O que estava previsto era usar este tipo de cabeça para resolver esse problema. Este tipo de cabeça é uma cabeça, enfim, mais comprida, portanto isto vai entrar, este veio vai entrar aqui dentro da máquina e o que fica fora, abaixo desta zona, é exatamente esta cabeça toda. Ora bem, com este comprimento aqui, eu já estaria muito mais à vontade para conseguir chegar ali à peça. Acontece que as ferramentas que aqui entram são ferramentas deste género assim. Portanto, estas ferramentas estão encaixadas aqui nestes furos, conforme o tipo de trabalho, assim o furo onde ela é encaixada. Acontece que os totós que me mandaram esta cabeça e as respectivas ferramentas enganaram-se e mandaram-me de facto uma cabeça com furos de 12 mm, tal qual eu encomendei, mas depois enganaram-se e mandaram uma ferramenta com barras de meia polegada. Ora, meia polegada são 12,7 mm e o que acontece é que elas não entram. Portanto, eu tive que reclamar e tal, e por aí fora, e foram passando um par de semanas. Entretanto, finalmente, eles disseram-me que sim, que iam enviar as ferramentas apropriadas, mas acontece que os 3 dias de viagem eu já sei que são mais ou menos 15. Portanto, ainda vou ter que esperar um bom bocado para elas cá chegarem e, entretanto, eu gostava de acabar isto. Com estas ferramentas seria mais fácil, porque, evidentemente, que neste caso ela é muito comprida, ela entraria assim e ficava com aquilo tudo fora, mas há outras mais curtas, como é o caso desta, em que ficaria uma distância muito mais próxima da cabeça propriamente dita. Ora bem, isto quanto mais próximo ficar, mais rígido é e menos problemas há. Muito embora, evidentemente, digamos assim, esta cabeça comparada com aquela, portanto, esta ferramenta de corte, tem um braço muito mais grosso que aquele, mas de qualquer forma é sempre mais rígido, sendo mais curto. Portanto, a ideia seria esta cabeça. Uma cabeça interessante porque nos permite, por exemplo, colocar, façamos de conta que isto seria a ferramenta apropriada, e atuando aqui sobre este parafuso, nós podemos ajustar a distância a que ele vai cortar. Ou seja, quanto mais eu puxar isto para fora, maior será a circunferência de corte quando isto rodar. Se eu puxar mais para o centro, portanto, a circunferência de corte será mais curta. Se ela, por acaso, colaborar. Parece que não está a querer colaborar. Ora bem, vamos lá tentar puxar isto novamente atrás. É mais fácil se virar ao contrário. Portanto, nestas condições, eu teria uma circunferência de corte de mais ou menos 5 cm. Eu podia puxar mais para fora ou mais para dentro, ou podia inclusivamente colocá-la aqui.
deixando praticamente uma circunferência de corte muito próximo do zero e depois afastando-a novamente, como fiz há pouco, ela iria rodar, portanto o veio está aqui, mas a ferramenta, a ponta está mais ou menos aqui nesta zona, portanto está um bocadinho fora do veio, e portanto isto rodando faria de 20 mm, 30 mm, conforme aqui o ajuste aqui deste parafuso. O problema é que eu tenho cá a cabeça, tenho cá as peças tenho cá as ferramentas para encaixar na cabeça, mas isto não joga nada com nada e portanto eu tenho que esperar que venham as definitivas. E gostava de resolver este problema que está para aqui, que me está a irritar um bocado não poder resolver a coisa. Então, enfim, olhando aqui para o que tenho, eu nesta altura tenho, para cortar este tipo de coisa, tenho esta fly cutter, portanto esta navalha voadora, digamos assim. Depois tenho uma outra um pouco maior, que também já usei, e depois tenho uma motolona muito grande, que em condições normais é usada com esta lâmina. Portanto, ela é usada assim, isto é encaixado aqui dentro, ela é usada assim, mas esta lâmina é uma lâmina gigantesca, portanto, lá voltamos à mesma história, isto faria uma circunferência enorme, portanto, se rodasse aqui dentro. É claro que eu também poderia cortá-la novamente, mas eu cortá-la vou desperdiçar um bocado, etc. Por aí fora, vou desperdiçar quase metade, não é? Cortá-la, eu tinha que cortar sempre, mesmo que eu quisesse trabalhar assim, só com um pouquinho da lâmina fora, digamos, desta base. A verdade é que eu nunca poderia fresar aqui junto ao canto, nesta zona aqui, ok? Porque quando a peça dessa volta, esta barra ia bater ali. Portanto, eu teria que, de facto, controlar a quantidade de barra que sai nas traseiras da cabeça, para evitar que ela, dando a volta, pudesse portanto, bater aqui nesta parede. Portanto, isto para já não é solução. Então, depois de muito pensar, eu consegui, suponho que encontrar uma solução que passa pelo aproveitamento de um pedaço de barra que eu tinha aqui, mais fina, que em princípio não era para usar nesta ferramenta, mas que com um bocadinho de jeito eu consigo usar aplicando aqui um pequeno espaçador, ou seja, isto aqui, esta lâmina é muito mais curta do que este espaço aqui, portanto esta lâmina é muito mais pequena do que a apropriada para esta base, mas se eu arranjar aqui um pequeno espaçador, eu consigo colocá-la aqui dentro de forma a que ela possa trabalhar e fazer o que eu preciso. Ora, deixa-me ver qual é a posição de trabalho. A posição de trabalho é esta. Exatamente. Ok? Portanto, a ideia é fazer isto. Eu agora posso, com um jeitinho, minimizar, portanto, a quantidade, minimizar o diâmetro. Eu só preciso, ora bem, isto aqui tem cerca de 80 mm, daqui até aqui, portanto eu só preciso que ela tenha um bocadinho mais de 40 daqui até esta zona. Um bocadinho mais de 40 é o que ela tem agora, tem cerca de 45. Portanto, se eu fizer assim e colocar aqui esta peça, portanto esta barra dá-se rápido e conseguir, enfim, eu vou fazer isto depois com a câmera sem a gravação, porque assim não consigo sequer posição para poder mostrar as coisas. Mas a verdade é que eu posso colocá-la assim, apertar aqui os parafusos e tenho uma cabeça de corte que não tem, portanto, esta zona aqui traseira para chocar contra esta face da cantoneira, e agora nestas condições eu já posso dar a volta, ela já pode dar a volta, de forma portanto, a fresar cerca de metade e depois a outra metade. Portanto, isto é só um recurso atrás de recursos por causa dos caramelos que me era suposto terem enviado estas peças portanto, aqui com uma base de 12 mm e ela tem mais do que 12, portanto não cabe ali na peça. Portanto, é isso que eu vou agora tentar. Acontece ainda que vou ter que ter um bocado de cuidado, porque eu mesmo assim, para chegar aqui abaixo, eu vou ter que pendurar este veio o mais para fora possível. Não esquecendo que esta pinça que aqui está dentro, ela não pode ficar a apertar neste vão. Ela tem que pelo menos apanhar aqui uns 3 mm ou 4 mm desta zona aqui, porque de outra forma isto vai abanar tudo. Portanto, ela tem que ter firmeza. Este tipo, eu suponho que isto se chama, não sei se é um escatel, bom, mas este tipo de forma aqui
é de facto, vem de facto nestes veios, porque há um determinado tipo de máquinas em que isto entra e tem um parafuso que aperta. Portanto, é muito comum, todas as lâminas que eu tenho aí, todas elas têm esta coisa aqui. Esta coisa a mim não me adianta nada, porque eu não tenho nada para apertar aqui, mas de qualquer forma é o que eu tenho, é assim. Portanto, isto acaba por incomodar um pouco, porque às vezes dava jeito de puxar o veio um bocadinho mais abaixo, mas eu tenho sempre que garantir que esta zona aqui fica apertada, ela não pode apertar sobre este vão. Portanto, no período em que eu fresei aqui estas zonas, eu usei este tipo de ferramenta de corte e recordam-se que eu afiei esta lâmina com este ressalto aqui, de forma a que o corte fosse feito aqui nesta zona, tendo aqui uma espécie de um calço mais apropriado, portanto um V, algo mais suscetível de facilitar o processo de corte. Isto acabou por ficar aqui com 45 graus, mais ou menos. Eu tenho a impressão não, acho que isto é demasiado. Mas enfim, foi uma tentativa. De facto, a lâmina cortou com muito mais facilidade, mas o acabamento não era grande coisa. Enfim. Entretanto, resolvi ir à papelada e descubro aqui que na papelada existe mais ou menos entre 8 e 10 graus, é o que se usa para este tipo de coisa. E eu resolvi então afiar aqui este novo pedaço, esta nova barrinha de aço rápido, e cá temos o ângulo de 8 a 10 graus. Portanto, ele foi desgastado aqui de forma a ficar com este ângulo assim. Portanto, ele vai cortar para este lado e vai cortar com uma lâmina com 8 a 10 graus ali de escapatória. Já com esta ferramenta no local, eu consegui afinar de forma a que aproximadamente uns 8 mm abaixo desta zona, portanto ficassem ainda portanto, uns 8 mm ficassem debaixo aqui da pinça que comprime, que prende o veio desta ferramenta. Portanto, e mesmo assim ainda tenho ali uns 5 mm de folga. Ainda poderei baixar mais 5 a cabeça da máquina, mais uns 5 mm. Acontece que eu vou apenas cortar aqui 1 mm ou menos. Portanto, se tudo correr bem, a cabeça da máquina não queira bater aqui. Agora vamos ver se isto segura bem. Pode acontecer que a lâmina tente escapar. Enfim, pode acontecer... Enfim, o que pode correr mal é muita coisa. Correr bem é que só há uma possibilidade. Entretanto, fixei a peça na mesa da fresa, verificando com o micrómetro que, portanto, esta face se encontra paralela aqui ao eixo do X, portanto, ao eixo da mesa. A estratégia agora é a seguinte, portanto, eu vou comer aqui um pouco nesta zona, talvez meio milímetro no máximo, talvez 2 décimos, 3 décimos, vamos ver. E quando esta zona já estiver em condições, ou próximo disso, eu vou colocar novas pinças aqui nesta zona para segurar a peça nesta zona e liberto aquelas dali. Portanto, a ideia é não mexer na peça, fresar esta zona, substituir estas pinças por estas duas, ok? Ou estas garras, como lhe quiserem chamar, substituir estas duas por estas duas, tirar aquelas e, portanto, fresar a parte de trás. Agora, neste momento já me certifiquei, portanto, a lâmina está a roçar, está tangencial em relação a esta superfície. Ela, portanto, vai começar a cortar ainda fora da superfície e quando chegar ao outro lado já verifiquei que ela não vai bater na garra, portanto, na pinça que prende a peça à mesa. Portanto, agora vamos recuar um pouco, sair com a peça fora da cabeça e vamos, digamos, aplicar vamos descer o veio talvez 1/10 milímetro e meio e vamos ver o que acontece. Vamos ver se ela começa a cortar bem. Ora, isto é 1/10, 1/10 e meio é o que tem agora. E se tudo correr bem, vai cortar bem. Se correr mal, logo se vê.
peça de um lado ao outro. Ela apenas tocou aqui neste centímetro, neste rebordo. Vamos baixar mais um décimo e pouco, talvez, e vamos voltar a fazer a mesma operação. Isto não está mal. Eu suponho que vou tentar agora substituir estas garras por estas aqui. Faço este mesmo corte aqui ao canto. Depois vou baixar mais um décimo milímetro, faço corte ali e volto aqui e dou o assunto por encerrado deste lado. Vamos ver se isto funciona bem. Eu não alterei a altura do veio, a altura da cabeça, limitei-me a trocar estas pinças, passá-las para o lado de cá antes de me remover as outras e depois removi então as outras. Já verifiquei que a lâmina não vai bater aqui, a lâmina irá aproximar-se aqui desta zona, mas não vai evidentemente até à zona aqui desta face, porque aqui tem aqui um semicírculo aqui nesta zona, que é o canto da cantoneira, e eu pretendo deixá-lo ficar, evidentemente, para não tirar aqui rigidez ao processo. Agora vamos ver o que é que acontece agora. Ok, tenho que andar um bocadinho mais para o lado. Vamos arrancar. Agora vamos pôr mais uma pinga de óleo, que eu por acaso não tenho o suficiente. E vamos ver o que acontece agora. Ora, a primeira passagem correu bem, não houve problema. Vou só verificar aqui uma distância. Ora, isto aqui tem 20 milímetros. Eu na próxima passagem eu vou puxar a mesa 1 milímetro para cá, aproximadamente, só para me certificar. Ok. E fico com menos de 20 milímetros daqui, desta marca, até aqui esta zona. 1 milímetro é suficiente. Vou fazer a nova passagem, baixando mais um décimo de milímetro, e depois vou repetir essa passagem deste lado sem mexer, portanto, sem mexer na altura novamente, e dou o caso por encerrado. Vou apenas agora acelerar mais a máquina para conseguir uma superfície menos rugosa e uma espécie de acabamento, digamos assim. Ora, vou avançar um décimo. Ok, já avancei um décimo. Vamos pôr óleo. Ok, pincel. E vamos a isto. Estou a proteger a minha própria mão das piriscas que saem daqui mais ou menos em brasa. Ora, isto ficou com um aspecto muito irrepreensível. Eu acho que nunca tinha conseguido fazer uma coisa tão limpinha.
estes tais 10 graus na lâmina estão a funcionar bem. Vamos, portanto, agora colocar uma pinça aqui deste lado, mantendo esta. Com estas duas eu já poderei remover esta aqui. Nessa altura avanço para trás com a mesa para a cabeça ficar no sítio onde está esta e coloco esta naquele lado ali. Portanto, a ideia é que a cantoneira não possa mexer em caso algum. Vamos à última passagem. Ok, isto está excelente, não vou mexer mais, vou retirar isto daqui, a seguir vou retirar isto daqui, ainda vou mostrar como ficou, a seguir vou tratar desta outra face, portanto desta segunda face, da última aliás, mas não vou gravar, isto é muito complicado gravar e fazer tudo, aliás é igual, portanto não vou gravar essa fase. Isto ficou com um excelente aspecto, ficou lisinho como eu nunca tinha conseguido até agora, portanto aquela história dos 10 graus parece ser de facto indicado e não aquele V a 45 como eu tinha feito. Isto tem um ótimo aspecto de acabamento. Eu vou agora tratar desta face, fazer a mesma coisa deste lado, depois no fim fica apenas a faltar fazer uns furos, para depois fixar na mesa. Pois bem, já acabei. Acabei, não propriamente, mas está quase. Já fresei estas duas superfícies, já tinha fresado esta ontem. Hoje fresei esta, ou vice-versa, já não sei qual é que fresei. Mas uma foi ontem, outra foi hoje. Deste lado já estava. Isto já está suficientemente limpinho para eu poder passar à face seguinte, que é aliás muito curta. Consiste apenas em fazer aqui 2 furos, aqui outros 2 e aqui outros 2. Não sei ainda se é deste lado ou se é deste, ainda vou fazer aqui umas medições e depois logo se vê onde é que vai ficar. De qualquer forma, isto está praticamente pronto.